33. Noite de Mongols capítulo 273. Como rejeitar o relacionamento. Contato Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli Lingia cruzou os braços e esfregou o queixo enquanto pensava. Anteriormente, quando ele deixou Jizishio escolher qualquer coisa como presente, a jovem não pediu nada além de um talho de rosa que ele mesmo havia cultivado. Em termos de valor, além de ser um pouco mais bonita que a maioria, essa rosa que poderia ser encontrada em qualquer outro lugar não tinha nada que realmente se destacasse. A única diferença era que ela era normalmente vendida a $9 em dias normais, mas $99 no Dia dos Namorados. Mas, independentemente de quão caro isso pudesse custar, era apenas uma rosa aos olhos de Jizishio. Como uma rosa típica poderia influenciar Jizishio a solicitá-la. Portanto, a única explicação plausível seria a pessoa de quem ela estava recebendo. Falando em rosas, Lin Jie lançou um olhar furtivo para o busto amplo da senhorita Ji. A rosa vermelha brilhante e delicada parecia excepcionalmente chamativa na gola de seu vestido preto. No entanto, não era diferente da lembrança de Lin Jie de alguns meses atrás. Talvez Jizishio tenha usado algum tipo de solução tecnologicamente avançada nela. Ou talvez a semente dada por Doris possuísse algumas propriedades únicas. Então a rosa manteve sua aparência inicial viva mesmo depois de ser colhida por um longo período de tempo. Além disso, Jizishio ainda estava mantendo a rosa ao seu lado todo esse tempo. Lin Jie não pôde deixar de investigar o significado implícito disso. Pesquise no State Novel pelo original. Uma garota, uma vez magoada e traída, entrou em sua livraria em uma noite chuvosa. Ela havia procurado sua ajuda várias vezes e parecia ser realmente dependente dele. Ela havia pedido uma rosa a ele e a manteve ao seu lado por meses, e agora ela o estava convidando para sua festa de aniversário. Lin Jie só conseguia pensar nesse tipo de possibilidade. Uma que fazia todo o sentido. O único problema é que ele não tinha esse tipo de intenção. A questão mais importante é como eu deveria recusá-la. Seria muito doloroso se eu fosse muito direto. Vou ter que encontrar um momento apropriado para fazer isso. Contato. Mas também não posso ser muito indireto. Se isso não for resolvido de forma decisiva, certamente causará mais problemas no futuro. Lin Jie pensou consigo mesmo. Além disso, ela é uma patrona tão importante. Se isso não for tratado apropriadamente, vou perder um cliente VIP e podemos esquecer de assinar o contrato. Apesar de se considerar um mentor de vida e mestre da canja de galinha, Lin Jie lamentavelmente não teve muitas experiências de relacionamento inesquecíveis. Poderia até ser dito que foi um completo branco. Assim, Lin Jie sentiu que estava em uma situação complicada no momento. O olhar de Lin Jie sobre ela deixou Jizishio nervosa e seu coração começou a disparar. Ela podia sentir uma rejeição iminente. Jizishio abaixou a cabeça em decepção. De fato, fazer com que o chefe Lin saia era uma tarefa realmente difícil. Pelo que ela sabia, o chefe Lin raramente saía nesses 3 anos. A única exceção era quando ele tinha que visitar um shopping próximo para comprar necessidades diárias como parte de seu disfarce de pessoa comum. Parece que a Holy Resource Development ainda não conseguiu obter um apoio mais poderoso. Esse pedido foi apenas uma ilusão da parte deles. Mas já que o chefe Lin concordou em dar a eles os direitos de distribuição, estava tudo bem mesmo que ele recusasse o convite para a festa. Este era apenas um desejo esperançoso que seria a cereja do bolo. O que eles tinham conseguido no momento já era mais do que suficiente. Verdade seja dita, eu estava um pouco hesitante. Em outras palavras, eu não estou muito interessado em comparecer. Você sabe, eu sou mais introvertido e prefiro ficar na livraria. Mas além de sermos parceiros de negócios, não somos também amigos. Lin Jie soltou um suspiro antes de sorrir calorosamente para a jovem diante dele. Um convite gentil e ansioso de um amigo não deve ser recusado. Isso significa. A expressão inicialmente deprimida de Jizishio mudou para uma onda de êxtase. Você virá? Seu tom ainda estava trêmulo, pois ela não conseguia acreditar naquela reviravolta inesperada. Ela está tão feliz só por eu ter aceitado seu convite. Lin Jie assentiu e abriu um sorriso. É isso mesmo,
Eu aceito seu convite. Eu vou aparecer na sua festa de aniversário. O chefe Lin concordou. É. Ele pessoalmente disse que era um convite de um amigo. O significado embutido era óbvio. Primeiro, isso implicava que a Holy Resource logo se tornaria uma parceira comercial muito importante da livraria. Segundo, significava que Jizi Shio logo se tornaria o braço direito do chefe Lin, merecedora de sua confiança e possuía um potencial digno de ser preparado. Jizi Shio pôde sentir imediatamente as altas expectativas que o chefe Lin tinha para ela. Ainda se deleitando em alegria, ela respondeu rapidamente, obrigada por aceitar meu pedido exigente. Depois de ouvir sobre você, meu pai também a respeita muito. Acredito que ele estaria ansioso por sua chegada. Embora seu pai estivesse bem ao lado dele e tivesse perdido o juízo temporariamente após aquele aviso, ela disse isso para evitar qualquer constrangimento quando eles se encontrassem novamente no futuro, principalmente constrangimento da parte de Gibonong. Então Jizi Shio ainda tinha que tentar o seu melhor para mudar a impressão que o chefe Lin tinha de seu pai. Ao ouvir isso, o sorriso de Lin Ji se alagou um pouco. É mesmo. Já faz tempo que ouço falar muito sobre seu pai. Estou ansioso para poder conhecer o principal tomador de decisões da Holy Resource Development. De alguma forma, Jizi Shio sentiu que essas palavras estavam impregnadas do sarcasmo do chefe Lin. Ela lançou um rápido olhar para o pai, que ainda estava parado no lugar, e soltou algumas risadas secas antes de responder cautelosamente, não, você o bajula. Na verdade, ele é apenas um homem comum que frequentemente se preocupa com o futuro da Holy Resource Development. Eu frequentemente falo sobre você com ele. Ele admira muito seu vasto conhecimento e está muito intrigado com sua coleção de livros. Nesse momento, Lin Jie quis esconder o rosto de vergonha. Contando ao pai dela sobre mim. Já estamos chegando na fase de conhecer os pais. Isso não vai dar certo. Se isso continuar, estarei em apuros. Na verdade, ainda tenho que recorrer a essa solução se quiser rejeitá-la com tato. O Sr. Ji também gosta de ler livros. Então eu escolheria um livro como presente para quando eu o conhecesse. Mas antes disso, tenho um livro para você que espero que leia direito. Lin Jie foi até a estante ao lado dele e escolheu Tigreat Gatsby. Ele sentiu que alguém com a inteligência de Jizi Shio, herdeira da Holy Resource Development, definitivamente entenderia seu ponto. Infelizmente, tal rejeição foi a maneira mais gentil que ele conseguiu pensar. As pessoas precisam crescer constantemente. Este é um livro incrível, do qual espero que você possa tirar muito proveito. Trate-o como um presente antecipado para seu 20º aniversário. Claro, ainda prepararei um presente formal no dia da festa em si. Lin Ji colocou o livro nas mãos de Jizi Shio e disse seriamente, é nosso instinto perseguir o que está escapando e fugir do que está nos perseguindo. Essa foi uma citação de Gatsby. Você terá que aprender a controlar seus instintos, senão você não conseguirá crescer. Quando for hora de deixar ir, aprenda a fazer isso, e quando for hora de aceitar, você terá que fazer também. Você entendeu? A voz profunda e sombria soou nos ouvidos de Jizi Shio, e de repente, o livro em suas mãos pareceu se transformar em um fragmento de uma criatura estranha, coberta por algum tipo de escama de arco-íris irregular semiflexível, com um caule branco e fino e metade das partes de uma flor. Além disso, tinha matéria coloidal branca e antenas verdes que estavam constantemente se contorcendo. Era impossível descrever algo assim, mas era possível sentir que aquilo era parte de algo vivo. Então, num piscar de olhos, a ilusão aterrorizante desapareceu e o livro continuou sendo apenas um livro. O título deste livro era A Grande Raça de It. Noite de Mongols capítulo 274. Grande raça. A parte misteriosa e aterrorizante do organismo vivo criou uma ilusão imensa e inexplicável. Era como se a história completa de uma certa raça, em algum lugar nas profundezas do universo, estivesse gritando com uma coleção de múltiplas consciências distorcidas diante de seus olhos, partindo de inúmeros nós diferentes e convergindo para um único ponto no tempo. Lá, o vendaval gelado rugia enquanto uma sombra enorme se erguia no céu, estendendo-se e devorando os corpos de seus membros, destruindo sua gloriosa civilização e trazendo uma sensação iminente de aniquilação completa da raça. Eles soltaram um último grito coletivo diante da destruição iminente da raça. Agarrem tudo. Substituam-nos. Torne-se eles.
A visão dessa consciência coletiva girou rapidamente antes de se estabilizar, e a visão se transformou em escamas de arco-íris e longas antenas. Os olhos de Giz e Sil pareciam sem vida e caóticos enquanto essas cenas bombardeavam seus pensamentos. Você deveria aprender a aceitar. Entender? A voz de Lin Jie permaneceu nos ouvidos de Giz e Sil, fazendo seu coração apertar e depois palpitar. O calor retornou à sua corrente sanguínea e começou a circular pelo seu corpo mais uma vez depois de ser congelado pela ilusão horripilante. Ela parecia finalmente emergir de seus sentidos entorpecidos. O que exatamente são essas coisas? Os olhos de Giz e Sil se arregalaram em descrença enquanto ela recuperava os sentidos. Só agora ela percebeu que havia saído da livraria sem saber. Além do livro do chefe Lin, havia também uma cópia do contrato referente aos direitos de distribuição da livraria em suas mãos. Espere um minuto. Contrato. Giz e Sil rapidamente pegou os documentos da pasta e os examinou cuidadosamente de cima a baixo. Foi bem organizado e conciso, com termos de pagamento razoáveis e sólidos que foram mutuamente benéficos para ambas as partes. Mesmo aos olhos de Giz e Sil, não havia ossos para serem escolhidos. Na verdade, ela estava mentalmente preparada para receber um contrato fortemente a favor da livraria. Um contrato tão justo e equilibrado estava muito além do que ela esperava. A assinatura de Giz e Sil estava claramente assinada na coluna inferior, junto com o selo da Holy Resource Development, que trazia o logotipo da marca registrada a escadas descendentes. Giz e Sil não conseguiu evitar se virar para dar outra olhada. Na livraria, através das janelas de vidro, ela podia ver Muen em um uniforme personalizado de garçonete preparando chá para Lin Jie. No balcão havia outra cópia do contrato. Parecia que durante esse curto período, Muen havia encerrado o trabalho e retornado à livraria para assinar o contrato com Giz e Sil. As coisas estavam progredindo muito bem. Este romance está disponível no Ostei Novel. Além do fato de que Giz e Sil não se lembrava de ter feito nenhuma dessas coisas. Quando ela tentava se lembrar, Giz e Sil percebia que realmente havia feito aquelas coisas, mas os detalhes eram vagos, como se ela estivesse olhando através de um vidro fosco. Era como se alguma outra existência tivesse controlado e completado as tarefas em seu nome durante aquele tempo. Uf! Giz e Sil respirou fundo e exalou lentamente. Uma resposta surgiu em sua mente enquanto ela examinava o livro em suas mãos. O livro desta vez é realmente especial. Não era mais como os livros anteriores que eram sobre o uso do poder ou a realização de leis. Na verdade, nem deveria ser chamado de livro, mas sim, os restos de uma raça inteira. Grande raça de It. Eles eram formas de vida sencientes únicas que não apenas tinham controle sobre a essência do tempo, mas também possuíam uma habilidade especial de projeção mental. Os Sitians podiam projetar suas mentes em formas de vida e ocupar seus corpos físicos, ganhando todos os aspectos daquela raça em particular. Agora mesmo, quando ela teve um vislumbre daquele fragmento pela primeira vez, a mente de Giz e Sil havia passado por uma troca com os remanescentes da consciência coletiva de toda a raça It, testemunhando assim toda a história e mensagem da raça. E foi a consciência do It que completou a série de tarefas em seu nome. Quanto ao porquê de não ser qualquer consciência individual, de acordo com o que Giz e Sil testemunhou, a grande raça eventualmente sucumbiu ao seu arqui-inimigo e encontrou sua ruína. Dentro deste livro estavam os restos da alma de It. A força residual que agora havia desaparecido com o vento foi suficiente apenas para Giz e Sil ganhar o conhecimento e a força do It. A grande raça havia desaparecido completamente. Mas de outra perspectiva, Giz e Sil havia se tornado o último membro daquela raça. O Sr. Lin confiou este livro a mim porque ele sentiu que minha força anterior não era suficiente para suportar o fardo de ser o único distribuidor da livraria, então eu preciso crescer. Giz e Sil deixou o livro e o contrato de lado animadamente. Mas agora, embora eu ainda seja incapaz de controlar a lei do tempo com minhas habilidades atuais, a projeção mental junto com a resolução de aço podem me permitir controlar várias pessoas ao mesmo tempo como se fossem clones de mim. Com isso, seja Spider ou a Holy Resource Development, ambas ficarão mais fortes do que nunca. Giz e Sil mal podia esperar para perceber tudo isso. No entanto, após o impulso inicial de excitação, Giz e Sil de repente se lembrou de que tinha que lidar com seu pai, que havia perdido o juízo devido ao seu descuido com a pedra filosofal extremamente pura. Ela se virou e, com certeza,
Jibunong ainda estava em estado de choque, como se tivesse perdido todos os sentidos. Como o chefe Lin não o repreendeu mais, esse provavelmente era o fim da punição. Esse estado de perda de juízo era particularmente comum entre caçadores, e o tratamento era simples. Eles geralmente levavam consigo o remédio prescrito pelo Mago Branco. Jizishiu rapidamente deu uma dose do remédio para a sobriedade ao seu pai. Tosse, tosse. Jibonong estremeceu antes de recuperar os sentidos, engasgando e tossindo antes de se dobrar e respirar fundo. Ele examinou os arredores com medo persistente. Percebendo que não estava mais na livraria, Jibonong ficou um tanto confuso. Vou deixar as explicações para depois. Já terminamos aqui, vamos para casa primeiro. Jizishiu deu uma piscadela para o pai. Tendo gradualmente recuperado seus sentidos, Jibunong imediatamente se acalmou e assentiu. Continuando com seu ato de ser o motorista, ele abriu as portas do banco de trás para Jizishiu antes de entrar no assento do motorista. Embora sua mente estivesse absolutamente confusa, ele conhecia sua filha melhor. Pela expressão dela, ele podia dizer que sua filha estava eufórica, e assim ele conseguiu manter a compostura. Depois de dirigir por uma distância, ele finalmente perguntou com a voz trêmula: conseguimos? Sim, nós conseguimos, nós ganhamos a aposta. Os lábios de Jizishiu se arquearam para cima, sem se preocupar em esconder sua alegria. A Holy Resource Development não precisa mais lutar pela sobrevivência nas mãos de seres transcendentes e se tornará uma força a ser reconhecida. Ótimo. Isso é ótimo. Jibonong, segurando o volante firmemente, quase caiu na gargalhada. Mas, de repente, ele se virou com algum remorso. Sinto muito, minha filha, eu não esperava me tornar seu fardo. No fundo, ele só conseguia sorrir sombriamente. Ele tinha vindo com a intenção de fornecer mais alavancagem para a filha dela ganhar benefícios adicionais, mas ele tinha sido selado no momento em que entrou. Os pensamentos de um mero mortal não tinham lugar diante de um ser transcendente desse nível. Ele realmente envelheceu. No futuro, ele só poderia deixar sua filha crescer sozinha. Jizishiu balançou a cabeça enquanto brincava com seus brincos. Não, você nunca seria meu fardo. Pelo contrário, tenho que agradecer. Sem você, esse acordo não teria sido um sucesso. Ela deu de ombros, impotente. O Sr. Lin só concordou por causa daquela mala de restos mortais antigos. Depois de expulsar Jizishiu, Lin Ji retornou ao seu assento enquanto Mui organizava os documentos relevantes sobre a parceria ao seu lado. Ele tomou um gole do chá recém-preparado antes de abrir a enorme mala, ansioso para dar uma olhada no conteúdo requintado que havia dentro. Clique. A mala foi aberta, mas estava completamente vazia. Havia apenas escuridão total entrincheirada lá dentro. Ela se contorceu um pouco antes de soltar um arroto. Noite de Mongols capítulo 275, livros selecionados Bach. Lin Jie fechou a mala. Ele respirou fundo e calmamente engoliu o chá em sua boca. Então, ele gentilmente colocou a xícara de chá no balcão e sorriu enquanto permitia que Muen pegasse a xícara. Enquanto observava a figura da adolescente se distanciando gradualmente, o sorriso desapareceu lentamente enquanto ele reabriu a mala de couro com um olhar sombrio no rosto. Vamos lá, pensei que você só queria essas coisas. E pensar que você iria além e as trataria como lanches. Elas são mesmo comestíveis. Tudo bem, talvez estes sejam comestíveis para uma forma de vida desconhecida, mas seu apetite não está um pouco excessivo? Lin Ji olhou para a mala vazia em desespero. Dessa vez, nem mesmo a sombra dentro dela estava em lugar nenhum. Claramente, o culpado era especialista em desaparecer e a velocidade com que ele escapou foi incrível. Lin Ji não conseguiu nem dar uma segunda olhada nos tesouros e nem sabia exatamente quais itens estavam lá dentro. De repente, ele sentiu uma voz estranha e indecifrável ecoando em seu ouvido. Era semelhante a um delírio ou murmúrio, mas Lin Ji não conseguia discernir se era uma voz masculina ou feminina e também não conseguia reconhecer o idioma. No entanto, Lin Ji conseguiu entender o significado disso. A voz parecia estranha, mas, ao mesmo tempo, um tanto familiar. Quando ele estava sendo transmigrado para cá, quando a forma de silhueta de Blackie não aparecia, era assim que Blackie se comunicava com ele. Agora, Blackie claramente tinha alguma forma real, mas ainda estava usando esses mesmos meios para se comunicar à distância.
Era preciso dizer que isso se assemelhava a uma criança que foi pega em flagrante comendo salgadinhos às escondidas por um dos pais e tentando fingir que nada havia acontecido por medo de ser punida. Pegou? Você comeu por acidente e quer me devolver agora. É inútil para você? Lin Ji perguntou perplexo enquanto apressadamente estendia as mãos em um movimento para receber algo. Mesmo que ele não soubesse o que estava acontecendo, isso provavelmente significava que Black iria devolver alguns dos objetos restantes. Ele estava aliviado e um tanto ansioso por isso ao mesmo tempo. Poderia ser aquela maçã dourada mais valiosa. Um ponto estranho e distorcido apareceu diante dele, girando para fora antes de cuspir um objeto. O objeto caiu nas mãos de Lin Jie e ele olhou para ele atentamente. Era o fragmento de pedra com as marcas das chamas. Lin Jie ficou sem palavras. Você é realmente algo. Lin Jie examinou o fragmento em sua mão. Além das marcas nele, não tinha nenhuma diferença de uma pedra comum, e o rosto de Lin Jie caiu. A ponta distorcida então foi suavizada por alguma força imaginária sem forma e a voz delirante desapareceu. Black se foi. Os lábios de Lin Jie se contraíram, sem saber se riu ou chorava. Ele então entrou em um estado meditativo e colocou o fragmento em seu reino de sonho. Bem, as marcas rúnicas neste fragmento valem a pena pesquisar. Embora haja algumas deficiências, de acordo com a memória de Candela, essas runas parecem ser os caracteres usados na Primeira Era, mais antigos do que aqueles usados na Segunda Era. Foi isso que Lin Jie disse relutantemente para se forçar a aceitar o fato. Mas nem Candela aprendeu esses caracteres. Duvido que eu encontraria informações relevantes o suficiente, mesmo na biblioteca da Trutonium, se quisesse descobrir o que eles significam. Depois de coçar o queixo várias vezes, Lin Jie murmurou para si mesmo. A senhora Ji mencionou agora mesmo que algumas dessas coisas foram escavadas enquanto a Holy Resource Development estava expandindo o distrito inferior. Isso significa que grandes quantidades de relíquias antigas provavelmente estão no distrito inferior e talvez haja coisas que eu precise lá. Ele então balançou a cabeça. O distrito inferior restringiu a entrada e eu teria que buscar a aprovação de várias organizações no distrito central e ter uma razão mais persuasiva se eu quisesse ir até lá. Estaria fora de questão se eu mesmo fizesse o pedido, e seria difícil para a Holy Resource espremer outra pessoa em sua cota. Esqueça. Vou pensar sobre isso de novo. Lin Ji suspirou e se levantou para alongar as costas doloridas antes de se virar e ir em direção à estante atrás dele. No momento, sua principal tarefa era selecionar cuidadosamente uma coleção de livros adequados, que, de acordo com o contrato, caberia a Holy Resource Enterprise distribuir em nome de sua obscura livraria. Quanto ao preço, comissão e como seria vendido, tudo estava bem documentado no contrato que Meng Ji e Xiu assinaram. Tudo o que Lin Jie tinha que fazer agora era selecionar títulos adequados mensalmente e Xiu viria para coletá-los. E a próxima vez que Xiu aparecesse seria para dar um relatório de vendas e apenas coletar seu lucro. Atualmente, as preocupações de Lin Jie eram exatamente como ele havia imaginado. Nem todos os livros aqui eram adequados para venda, pois muitos de seus conteúdos não tinham precedentes neste mundo e poderiam levar ao caos se pessoas com más intenções os entendessem. Por isso, ele teve que ter cautela. Com um único pensamento de Lin Jie, a coleção na estante se transformou em uma seção de romances. Isso mesmo. Após cuidadosa consideração por Lin Jie, essa seleção apresentou risco mínimo e, ao mesmo tempo, permitiu que as obras literárias fossem mais amplamente recebidas pelas massas. Mesmo que o conteúdo tivesse coisas que não existiam neste mundo, ele poderia ser explicado com o conceito de fabricação e os leitores também seriam enriquecidos. Esse era o caminho mais seguro a seguir. Durante todo esse tempo, ele sempre recomendava vários romances aos clientes que frequentavam a livraria e ainda não havia se deparado com uma situação inesperada. Além disso, formas comuns de literatura com temas como romance e fantasia apresentavam ainda menos riscos. Afinal, esses eram gêneros amados pelas massas. Independentemente de as pessoas serem da Terra ou de Azir, todos eles eram capazes de evocar emoções. Assim, o primeiro livro que Lin Jie escolheu foi O Conde de Monte Cristo. Este romance que gira em torno do tema da vingança era o clássico romance de bem-estar e, juntamente com a montanha-russa do enredo, provavelmente seria um best-seller neste outro mundo. Então, Lin Jie pensou um pouco e escolheu Orgulho e Preconceito. Este era um romance clássico e,
Além de ser uma história de amor, continha algumas discussões sobre a natureza humana e dificilmente perderia popularidade. Uma comparação com este livro foi Jane Eyre, um título de popularidade semelhante, talvez até um pouco mais popular. Lin Ji não tinha muita opinião sobre ele, talvez porque naquela época, este romance seria a obra campeã sobre feminismo, simbolizando liberdade e igualdade. Mas considerá-lo uma obra literária seria muito rebuscado. A verdade é que não é muito diferente de Overbearing Self in Love with Me, um título manhua, que desprezou Lin Ji ao escolher Tioma Antícia, seguido por um Atermagin. O Velho e o Mar foi, sem dúvida, a obra mais representativa de Ernest Hemingway, uma verdadeira demonstração do espírito humano. Quanto ao Atermagin, Lin Ji pessoalmente sentiu que este era um dos 4 grandes clássicos da literatura chinesa que tinha a menor barreira cultural. No mínimo, não era difícil de entender. Já que os outros o estariam distribuindo, Lin Ji avaliou que ele apenas testaria as águas e observaria se havia um mercado para ele. Esses 4 devem ser suficientes. Agora tem um pouco de tudo. Lin Ji assentiu satisfeito. Afinal, essa é nossa primeira parceria, então eu vou fornecer 100 livros para cada um. Lin Ji sentiu que precisava ser ambicioso. Enquanto ele pegava os livros e se dirigia para a porta, ele parou de repente e se virou. Após um breve pensamento, ele pegou uma cópia de Onitous-and Classico Medizes, T Complete Coloré 365 das Edition, da estante. Noite de Mongols capítulo 276. Algumas hipóteses sobre Black. Não há muitas receitas semelhantes aos pratos caseiros chineses em Azir, e as pessoas deste mundo certamente achariam isso intrigante. A maioria dos ingredientes ainda pode ser encontrada aqui, e os restantes podem ser simplesmente substituídos. Essas seções podem ser ligeiramente modificadas. Além disso, o livro é impresso em cores, então os leitores não precisam se preocupar em fazer um prato monocromático. Isso certamente aumentaria rapidamente o apelo do livro. Lin Ji folheou o livro de receitas e teve um pressentimento de que este seria o mais vendido entre a pilha de livros que ele havia escolhido. Concordar em dar os direitos de distribuição é realmente uma boa escolha. Agora há uma solução para livros que eu não conseguia vender no passado, e nem preciso me estressar com isso. Meus problemas financeiros finalmente acabaram. Ele encadernou os 5 livros e deu um tapinha no maço com satisfação. Lin Ji havia preparado livros de vários gêneros para esse primeiro lote. Uma vez que ele carimbasse a marca da livraria, mesmo que ele ainda não tivesse um nome até agora, seria um plano infalível. Quando ele estava prestes a organizar as prateleiras para exibir 100 cópias desses livros cada, Lin Ji de repente hesitou. Por que não aproveito esta oportunidade para incluir também um dos meus livros escritos por mim? Embora o conteúdo possa ser um pouco especializado e exija certos níveis de compreensão para lê-lo, ainda acredito que com uma distribuição da Holy Resource Development, o mercado certamente seria grande o suficiente. Talvez possa haver alguns acadêmicos em Azir que possam estar interessados. Ele não havia esquecido que o preço a pagar para que Black o ajudasse a transmigrar para cá era comercializar e divulgar aqueles livros que ele mesmo escreveu. Isso aparentemente beneficiou Black e, pelo que parecia, as relíquias do subsolo dadas pela senhorita Ji produziram o mesmo efeito. Embora inseguro sobre o raciocínio por trás disso, Lin Ji sabia que essa era a sua missão. Lin Ji mergulhou em pensamentos profundos. De repente, ele surgiu com algumas hipóteses sobre Black. Antes de transmigrar, Lin Ji já havia publicado 5 obras sobre estudos folclóricos, a saber, emblemas e totens, mitos e lendas, arquitetura e estética, música e dança e sangue e etnia. Além deles, ele também havia concluído uma obra sumativa, Cerimônias e Costumes, embora ainda não tivesse sido publicada oficialmente. Destes livros, Cerimônias e Costumes foi emprestado ao velho Will. E foi depois disso que Black reapareceu após estar desaparecido por 3 anos e foi capaz de revelar sua forma física e até mesmo ajudar com o disjuntor. O único fator que pode ter ocorrido durante esse período foi o velho Will estudando cerimônias e costumes. Portanto, pode-se levantar a hipótese, Black se beneficiou da leitura ou do aprendizado de outros livros escritos por Lin Ji. 30 cópias de emblemas e totens foram vendidas para Doris para que ela educasse seus membros do clã. Era principalmente uma prévia para eles se atualizarem para que não afetasse sua eficiência de trabalho quando chegasse a hora.
Black não mostrou nenhum sinal de grandes mudanças após esse incidente, embora tenha demonstrado a habilidade de teletransportar pessoas quando Lin Jie foi visitar o velho Will. Mas quando ele apareceu novamente, Black não se conformava mais com sua aparência original em 2D e agora podia se mover livremente à vontade. E comparado ao Black de 3 meses atrás, o Black atual agora conseguia vocalizar em vez de escrever na mesa com gotas de água. O Black atual não tinha quase nenhuma diferença daquele que Lin Jie conheceu durante sua transmigração 3 anos atrás. O que significa dizer que Black deve ter gasto muita energia para me trazer aqui, daí a necessidade de hibernar por 3 anos. Então, porque eu dei aquele livro para o velho Will, Black conseguiu despertar novamente. Lin Jie esfregou o queixo, pensado consigo mesmo, ele só rejuvenesceu completamente agora. Portanto, ele pôde basicamente verificar que a hipótese acima não era infundada. HMM. Já que Black se recuperou, talvez ele pudesse fazer outra troca. Com esse pensamento em mente, Lin Jie tirou um exemplar de Mitos e Lendas da estante e o colocou na pilha dos outros 5 livros. Os outros são muito sofisticados, e somente este se encaixa no perfil. Estes são vários mitos e lendas reunidos de diferentes povos locais. Espero que possa ser lido como um romance de ficção. Embora todas essas histórias tenham sido escritas como exemplos para análise, ainda devem citar alguns interesses. Espero que a jovem senhorita Ji dê seu melhor apoio. Havia uma razão pela qual Lin Jie não abordou a Truth Union, uma organização formada por acadêmicos para promover seus livros. Durante seu interrogatório anterior com Luo sobre a União da Verdade, Lin Jie descobriu que, embora a organização fosse composta por acadêmicos, todas as suas diferentes disciplinas estavam voltadas para ciências práticas, mecânica, medicina, etc. Isso mesmo, eles condenaram as artes liberais. Sob tais circunstâncias, Lin Jie obviamente não gostaria de tornar a vida mais difícil para si mesmo. O que quer que aconteça a seguir dependerá da Holy Resource Development. Lin Jie suspirou pesadamente, embora seus olhos ainda estivessem cheios de expectativa. Olhando para seu próprio livro, Lin Jie estendeu a mão e tocou a capa. Ele se lembrou do velho Will que ainda estava incansavelmente ajudando-o a promover seu trabalho e a procurar pessoas com ideias semelhantes. Gostaria de saber como o velho Will está se saindo com esse bando de crianças decentes. Bam. As pesadas portas principais foram abertas, alarmando todos os servos no grande salão. Uma nobre parada no canto da escada acidentalmente deixou cair o vaso que estava segurando. Fragmentos estavam espalhados pelo chão. Seu rosto estava pálido, e ao ver o grupo de cavaleiros entrando ela gritou, "Quem são vocês? Esta é a residência do grande cavaleiro radiante Oswald. Tenho que avisar vocês, pessoal." Do ponto de vista dela, como essas pessoas eram cavaleiros, elas certamente teriam o nome de Oswald em alta conta. Assim, isso significaria que elas não tentariam nada engraçado. Mas ela havia se esquecido de um fato: se essas pessoas sabiam com certeza, por que estariam invadindo a casa tão descaradamente? Só havia uma resposta. Oswaldo. O cavaleiro líder era um rapaz charmoso com olhos azuis celeste e cabelos dourados. Ele continuou, imperturbável, "É exatamente para isso que estamos aqui." Com um aceno de mão subsequente, ele ordenou que metade de seus subordinados detivessem todos no salão enquanto a outra metade fosse enviada para procurar Oswald. "Não. Você não pode fazer isso." A nobre mencionada acima foi a segunda concubina de Oswald e era 4 anos mais nova que a primeira. Presa no chão por um cavaleiro com os braços presos atrás das costas, ela gritou de dor enquanto a completa perplexidade aparecia em seu rosto. Ela não tinha a mínima ideia do porquê esses cavaleiros ignorariam descaradamente a patente de um grande cavaleiro radiante. Em meio à luta, Mônica se fixou no cavaleiro líder, fazendo-a arregalar os olhos. "Eu conheço você. Você é discípulo de Joseph, Harry Cloud. O que você está tentando fazer aqui?" Joseph sente a necessidade de distribuir vingança pública por causa da briga de crianças entre Todd e Melissa. Isso é claramente um flagrante desrespeito às regras da Secret Rite Tower. Essas ações violam o código de conduta dos cavaleiros. "Vou denunciar todos vocês ao Conselho dos Anciãos." Cláudia apenas sorriu. O garoto é um fofoqueiro, e os pais são iguais. Parece que essa propensão é hereditária. Tente se lembrar de quem desrespeitou as regras em primeiro lugar.
Tirando o sorriso do rosto, Cláudia então tirou um pedaço de papel do bolso do peito. De acordo com os resultados da investigação, o grande cavaleiro radiante Oswald Elliot foi considerado culpado de partidarismo, conluio com o inimigo, aceitação de propinas e adulteração de evidências. Pedido ao Conselho de Anciãos para prender suspeitos para interrogatório. Aprovado. Noite de Mongols capítulo 277. O destino me permitiu conceder-lhe uma oportunidade no escritório do segundo andar. Oswald parecia em conflito, pois suas expressões mudavam imprevisivelmente. Na mesa à sua frente havia uma gárgula de pedra quebrada que havia sido remontada, bem como uma adaga. A gárgula de pedra parecia opaca e cheia de rachaduras, com apenas o brilho assustador dos dois olhos vermelhos sangue estabelecendo a natureza extraordinária dessa escultura. Foi sem dúvida extraordinário. Este era um construto maligno capaz de acomodar 1000 almas. Quando ganhava vida, possuía um poder enorme, comparável a um ser transcendente de nível Pandemonium. No entanto, o criador desta gárgula de pedra estava apenas no nível médio do Pandemônio quando a criou, o que evidenciava o talento daquele mago negro na magia criacionista. De fato, o que foi realmente extraordinário foi o criador dessa escultura. Escama negra sem rosto Wilde. Oswald não conseguiu deixar de se lembrar do momento em que descobriu a loucura do neto. Ter descoberto o quão bem conceituada a livraria era durante a recente reunião na Secret Hittoer o deixou desesperado, pois não sabia se aceitaria esse destino ou lutaria contra ele. Naquela época, Giuseppe ainda não havia começado a investigar, o que também significava que, com toda a reputação e poder que Oswald havia acumulado ao longo dos anos, ele tinha a capacidade de destruir evidências, atrasar a investigação e, posteriormente, entrar em uma queda de braço com Giuseppe. No mínimo, as coisas não seriam como eram agora, quando sua própria casa estava sendo ocupada depois de alguns dias, mesmo que ele não tivesse oferecido nenhum sinal de resistência. Encontre o original em Hosted Novel. A razão por trás da atual situação unilateral era simples. Não foi porque Oswald escolheu aceitar seu destino. Em vez disso, foi o aparecimento repentino do mascarado Wilde que lhe ofereceu uma terceira alternativa. Independentemente de você acreditar ou não, não tenho intenção de tagarelar com você. Estou aqui apenas para transmitir o fato lamentável de que a Secret Hittoer decidiu mais uma vez renomear José para o posto de Grande Cavaleiro Radiante. Mas, depois de tantos anos, as vagas dentro dos Great Radiante Knights já foram preenchidas por sangues novos com o melhor potencial. Para que Giuseppe retorne, um dos 10 tem que ser substituído. Essa pessoa teria que ser culpada de um erro para que seu título fosse retirado justificadamente. Ao mesmo tempo, ele provavelmente deveria maximizar seu valor restante e servir como um trampolim para o retorno de Giuseppe, permitindo que nossa querida chama sagrada indomável reivindicasse mais um feito de servir à justiça poética. Diga, quem pode ser essa pessoa? As pupilas verticais e carrancudas do meio-homem-cobra brilhavam com um brilho sinistro, sua voz baixa era sedutora e aparentemente capaz de influenciar a vontade de alguém. Oswald cerrou os punhos com força, seu rosto inteiro contorcido de fúria enquanto soltava um rugido indignado enquanto desembainhava sua espada e avançava. Não. Não deveria ser eu. O Conselho dos Anciãos não vai me abandonar. Eu também sou de nível destrutivo. O que quer que ele, Giuseppe, possa fazer, eu também posso. Wilde zombou. Rank destrutivo? Você realmente ainda pensa assim? Com seu corpo frágil que tem se definhado em vinho e mulheres, você provavelmente nem é páreo para um rank Pandemonium agora. Eles já querem se livrar de você há muito tempo. Seu pedaço de lixo. Toda sua resistência é inútil, porque a torre do rito secreto sempre estará do lado de Giuseppe. Ele pegou a espada de Oswald com facilidade, então pegou a gárgula de pedra fragmentada e disse, agora mesmo, o destino me permitiu conceder a você uma oportunidade. Você pode usar seu próprio sangue para despertá-lo e isso lhe daria força para lutar contra Giuseppe como nunca antes. Depois, isso o ajudaria a se tornar nosso camarada. Camarada? Sim. Já não somos camaradas. Giuseppe é nosso inimigo comum. Se você vai perguntar por que deveria se tornar um de nós, você pode ver por si mesmo. Estou muito mais forte do que era há 2 anos. Você quer dizer que eu também posso? Ei! Quando Oswald conseguiu organizar seus pensamentos,
Ele já havia estendido a mão para aceitar a escultura de pedra da gárgula. E diante de seus olhos, Wilde já havia desaparecido sem deixar vestígios. De fato, ele estava muito mais forte do que antes. Assim como um monstro poderoso que não tinha sombra. Nem mesmo Oswald conseguiu discernir qual era seu nível de poder. Bam! O estrondo repentino de portas quebrando no andar de baixo fez com que Oswald despertasse das memórias do passado que se repetiam em sua cabeça. Isso significava que os homens de Giuseppe já haviam entrado na residência e chegariam ao segundo andar em breve. Os olhos da gárgula de pedra continuaram a brilhar com aquele brilho sinistro e maligno. Foi nesse momento que Oswald se decidiu e decidiu encarar a situação. Ele pegou a adaga e cortou a palma da mão, permitindo que sangue fresco pingasse na gárgula de pedra. A boca da gárgula de pedra se alargou e cuspiu um livro de seu orifício escuro como breu. O título do livro era Seita Devoradora de Cadáveres, Ritos e Cerimônias. Esta é a maneira de adquirir maior poder? Murmurou Oswald, carrancudo, enquanto pegava o livro com ceticismo e o abria. No corredor do primeiro andar. Mônica ficou atordoada enquanto parava de lutar. Ela olhou fixamente para o documento na mão de Claude. Embora ela não entendesse uma única palavra escrita no relatório da investigação, o selo no canto inferior direito, um símbolo da Torre Dourada, era mais do que evidente. Os selos usuais dos vários departamentos da Torre do Rito Secreto eram todos vermelhos, e apenas uma única entidade separada poderia usar esse ouro não convencional. Torre do Rito Secreto, Conselho dos Anciãos. Aprovado pelo Conselho de Anciãos. Isso significava que Claude e seus homens invadindo a residência estavam sob as ordens do Conselho de Anciãos. Eles aprovaram o relatório de inteligência e o reconheceram como verdadeiro. Oswald acabou. Um pensamento claro e aterrorizante surgiu na mente de Mônica. Seu rosto empalideceu instantaneamente enquanto ela caía no chão, perdendo toda a vontade de oferecer resistência. Conspirar e conspirar com o inimigo era um crime grave e, uma vez indiciado, até mesmo um grande cavaleiro radiante não teria desculpas. Não. Era justamente porque ser um grande cavaleiro radiante significava que não havia absolutamente nenhuma chance de clemência, pois isso mancharia a virtude e a autoridade do título. Assim, uma vez proferida a sentença, ela seria resoluta. No passado, as ações de Oswald e seu neto, Tude, não eram desconhecidas do Conselho dos Anciãos. Eles apenas faziam vista grossa para elas, desde que não fossem muito absurdas e sempre terminavam com apenas um aviso. Afinal, Oswald era um cavaleiro sênior dentro da Secretariat Tower e era de nível destrutivo. Ninguém estaria disposto a perder uma força tão poderosa. No entanto, naquele momento, eles decidiram revelar tudo e, mais importante, escolheram sua posição na disputa entre Giuseppe e Oswald. E o significado implícito mais profundo não poderia ser mais óbvio. A chama sagrada indomável pode realmente estar prestes a fazer seu retorno. Não é só o próprio Oswald. Todo o clã Elliot provavelmente também será implicado. Mônica estava bem ciente dos atos do clã Elliot ao longo dos anos. Seu coração estremeceu quando ela revelou uma expressão horrorizada. Toda a sua arrogância e orgulho desapareceram instantaneamente quando ela começou a implorar apressadamente. Sir Claude. Vou revelar tudo o que sei a você. Tenho muitas evidências em minhas mãos. Eu imploro, deixe-me ir. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Brum! Uma explosão ensurdecedora soou do segundo andar, e o teto, as paredes e as estruturas de suporte desabaram logo depois. Fumaça e poeira encheram o ar enquanto uma figura indistinta saiu correndo a uma velocidade alucinante. Os cavaleiros que tinham subido alguns momentos antes foram reduzidos a uma névoa sangrenta, com pedaços deles espalhados pelo chão, paredes, por todo lado. Noite de Mongols capítulo 278. Desprezível é o epitáfio daqueles que são desprezíveis todos. Formação 3. Engajem-se. No andar térreo, Claude foi o primeiro a reagir e gritou. Ele agarrou o ar enquanto raios dourados convergiam e se transformavam em uma espada longa que apareceu em sua mão. No mesmo instante, uma figura saiu correndo da poeira rodopiante e caiu com o uivo de uma ventania ensurdecedora. Seu alvo era claro, pois ele disparou direto na direção da pessoa mais importante no andar térreo. Cláudio. Ele era o oficial comandante e o de mais alta patente entre os cavaleiros presentes. Acima de tudo, ele era o mais forte.
Uma vez que ele fosse derrotado, os outros não seriam mais uma preocupação. Naturalmente, Cloud percebeu essa intenção enquanto erguia sua espada longa e adotava uma postura defensiva. De dentro da fumaça e da poeira, um par de garras verdes escuras e palmadas emergiu primeiro. Isso surpreendeu Cloud. Não é Oswald. Impossível. A magia da sonda indicou que Oswald estava sozinho no segundo andar. O que exatamente é essa coisa? Mas ele não tinha mais tempo para pensar. Essas garras se aproximando dele tinham pelo menos meio metro de comprimento. Cloud podia ver as articulações grossas, unhas afiadas como navalhas, pele serosa e escamas horrendas. Junto com a teia entre cada garra individual, era evidente que seu agressor não era humano. No entanto, a espada longa apenas aparou as garras por um instante antes de se quebrar devido à imensa força do golpe. Brum! Um som estrondoso foi criado como resultado do choque, fazendo com que toda a poeira se dispersasse. Cloud cerrou os dentes enquanto era forçado para trás pela força não negada restante daquele golpe. Um brilho branco irrompeu ao redor dele enquanto todos os seus músculos se contraíam enquanto ele ativava o poder do éter. Ele soltou um grunhido baixo e segurou os dedos do oponente, gastando todas as suas forças para afastar aquela criatura não humana. Estalo. Uma sequência de fissuras começou a aparecer no chão de pedra sob os pés de Cloud como uma teia de aranha de rachaduras em expansão. Ao mesmo tempo, o chão foi arrastado enquanto Cloud era empurrado para trás, criando longas trilhas de arrasto junto com ele. O imenso impacto rompeu seus órgãos internos e ossos, fazendo com que seu rosto ficasse pálido e cuspisse um bocado de sangue. Usando sua última gota de força restante, ele se forçou a soltar um corra. A formação 3 era uma tática de usar uma única pessoa como isca e ter outras pessoas cercando ela e o alvo. Todos os outros se espalharam no início e não foram pegos no duelo, poupando-os de sacrifícios desnecessários. Neste momento crucial, Cloud tomou a decisão certa e deu o comando no menor tempo possível. Forte demais. Eu poderia segurar no máximo por 3 segundos. Talvez eu já esteja morto quando o professor chegar aqui. Cloud pensou consigo mesmo, sombrio. Durante uma rápida olhada enquanto ele recuava, Cloud notou que Monica, que estava implorando por sua vida mais cedo, havia se transformado em uma pasta carnuda por ter sido pega nas consequências do confronto. Aquele monstro não humano finalmente revelou sua face. Seu corpo enorme tinha cerca de 5 metros de altura e era coberto por escamas um tanto sedosas e suaves em um tom de verde escuro. Ao mesmo tempo, ele também tinha pelos, assim como o que parecia pele humana brilhante em certas áreas, embora todos os seus membros fossem garras palmadas. O mais peculiar era a sua cabeça. Metade dela ainda era o rosto de Oswald, sua expressão dolorida, mas com uma pitada de delírio. Suas pupilas giravam incontrolavelmente, e a veia em sua testa pulsava como um verme se contorcendo. Parecia que ele já tinha perdido a cabeça. Enquanto isso, a outra metade lembrava um pouco uma mistura de peixe e sapo. O ponto médio que conectava as duas metades de seu rosto era cinza escuro com camadas de pele enrugada cobertas por uma mistura de fluido escorregadio e viscoso e sangue. Um de seus olhos estava completamente saliente e injetado de sangue. Em sua boca estava rasgada até os lábios, revelando uma série de dentes afiados como navalhas. Gugugugugugu. Ele soltou um delírio ininteligível, então mudou para uma língua humana, o tempo todo com uma expressão perturbada. Grande Senhor. Não, não. Mate. Poder. Salve-me. Salve-me. Bam. Enquanto soltava um rugido furioso, a força exercida pela criatura continuou a aumentar. A testa de Cloud estava completamente coberta de suor enquanto suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele só conseguiu resistir por menos de um segundo antes que sons de estalos irrompiam, fraturando todos os ossos de seu corpo, e ele foi lançado voando para longe enquanto a chama branca que emanava de seu corpo subsequentemente se extinguiu. Embora Oswald seja de nível destrutivo, sua idade avançada o torna um pico de nível pandemônio, na melhor das hipóteses. Mas a força desse monstro é comparável à do professor. O desespero surgiu no coração de Cloud. Quem exatamente é esse senhor a quem ele se refere? Aquele que o transformou nesse monstro. Bem quando estávamos vindo aqui para prender Oswald. Isso deve ser uma conspiração direcionada. Mas não há muitos em Norzim com o poder de elevar um nível máximo de pandemônio ao nível máximo de destrutivo. Cloud foi derrotado em poucos segundos após o início da batalha,
E por mais que ele pensasse agora não importava mais. O monstro aterrorizante no qual Oswald havia se transformado caminhou até o caído Cloud e, com uma mão, agarrou o cavaleiro, mas não o matou imediatamente. Em vez disso, levantou-o, revelando um sorriso assustador, e então se virou em direção à porta para encontrar o olhar de Giuseppe, que estava prestes a fazer um movimento. Nosso mais forte e antigo grande cavaleiro radiante, você está se preparando para me matar. O monstro riu enquanto apertava seu aperto em Cloud, fazendo com que suas garras afiadas perfurassem profundamente o torso do último. Ou você está se preparando para matar seu amado discípulo? Agora, só preciso usar um pouco mais de força e o discípulo de quem você tanto se orgulha seria esmagado em pedaços. Não parecia mais tão perturbado e irracional quanto parecia a princípio. Pelo contrário, parecia ter se tornado ainda mais inteligente. O rosto de Giuseppe estava sério, mas ele não fez nenhum movimento. Ele permaneceu parado com os punhos cerrados enquanto uma chama branca ainda mais brilhante e gloriosa emanava dele. Ele olhou para seu discípulo. Cláudio já estava em seus últimos suspiros, lutando para manter os olhos abertos, pois só conseguia suspirar fracamente. Professor. Saia. Mate. Eu. Estou. Morto. Suas entranhas tinham basicamente se transformado em um purê, e a maioria dos ossos em seu corpo ensanguentado tinham sido quebrados. Qualquer pessoa comum sofrendo tais ferimentos já estaria morta há muito tempo. Foi somente porque Cláudio era um ser transcendente que ele conseguiu resistir até seu último suspiro. E com esta respiração, ele tomou uma decisão sobre seu próprio destino. Por um momento, José pôde ver seu eu passado em Cláudio. Com um aceno de aprovação, ele resmungou: você se saiu muito bem. Eu não conseguiria fazer um trabalho melhor se fosse eu naquela posição. Com isso, ele abriu os punhos. Gugugugugugu. Oswald explodiu em uma série de risadas assustadoras enquanto provocava: você está furioso. Lívido. Mas você é Giuseppe, você está destinado a não desistir da vida do seu próprio discípulo. Agora, por favor, observe-me partir enquanto você não tem poder para fazer nada a respeito. O monstro enorme andava de um lado para outro arrogantemente, então levantou a garra que perfurou Cláudio e foi empalado, permitindo que a gravidade intensificasse sua dor. Aproveite essa explosão de raiva, pois este é o resultado final para a retidão. A desprezibilidade é um passe livre para aqueles que são desprezíveis, não é mesmo? Giuseppe respirou fundo enquanto se mantinha firme calmamente. Infelizmente, Oswald, desprezível seria apenas seu epitáfio. Oswald ficou surpreso por um momento. Então, quando estava prestes a retrucar o sujeito teimoso, de repente sentiu uma sombra enorme pairando sobre sua cabeça. Enquanto olhava instintivamente para cima, viu um gigante branco ainda maior estendendo a palma em sua direção. Sua visão ficou escura e ele não sentiu nem pensou mais em nada. O gigante não tinha rosto e gentilmente torceu a cabeça de Oswald com uma mão, enquanto a outra mão segurava Cláudio, que caía, e o deitou entre os destroços. Reino da alma virtual. Quando Giuseppe estendeu o punho, não foi para canalizar força, mas sim para abrir o reino virtual da alma. Noite de Mongols capítulo 279. Restaurando a gárgula de pedra, o monstro não humano caiu no chão com estrondo, e a batalha curta, mas de tirar o fôlego, chegou ao fim. O pessoal da divisão de logística da Secret Hit Tower finalmente pôde correr para realizar o tratamento dos feridos. Embora suas habilidades fossem insuficientes, ou melhor, não adequadas para o combate, essas pessoas eram uma parte indispensável de cada operação da Secret Hit Tower. Comparada à divisão de combate e à divisão de treinamento, que eram compostas inteiramente por cavaleiros, bem como a divisão de inteligência, que consistia principalmente de cavaleiros, a composição da divisão logística era muito mais complexa. Como eles tinham que lidar com muito mais coisas, a divisão de logística também recrutaria talentos de seres transcendentes de outras raças. Curar os feridos, resolver problemas, coletar análises pós-batalha, conduzir relatórios de identificação de vestígios de éter. Todas essas eram tarefas da divisão de logística. Caroline entrou nas ruínas da mansão destruída. Embora a batalha tenha durado apenas alguns minutos após seu início, o estado de destruição resultante dela foi assustador. Toda a mansão Oswald desmoronou completamente. Os prédios ao redor também foram afetados,
com mais da metade deles sendo arrasados. Nenhum dos servos da mansão sobreviveu, e os cavaleiros que estavam perto do coração da batalha encontraram o mesmo infortúnio. O confronto entre Oswald e Claude deixou uma enorme cratera no chão, junto com vários abismos que pareciam como se alguém tivesse arado a terra. Carne ensanguentada e membros quebrados cobriam o chão. Pessoas comuns como essas eram pouco mais que polpas de papel diante do poder transcendente. O pequeno vazamento do tremor secundário foi mais do que suficiente para despedaçar seus corpos. Classificação destrutiva, um título merecido. Felizmente, a batalha durou apenas alguns minutos. Mais do que isso, e as notícias de amanhã provavelmente relatariam que o Distrito Central foi submetido a um ataque terrorista. Mesmo que esse fosse o caso, Caroline não pôde deixar de se sentir um pouco incomodada. Entretanto, essa era a situação usual quando seres transcendentais de nível superior, especialmente dois lados de nível de poder similar, se encontravam. Se ambas as partes não conseguissem encontrar uma abertura, a batalha poderia durar vários dias e noites, assim como o duelo entre Giuseppe e Wilde no passado, que fez com que uma região montanhosa inteira fosse completamente arrasada. Entretanto, se um dos lados cometesse um erro, a batalha terminaria num piscar de olhos. Assim como aconteceu agora. Caroline olhou para Giuseppe que estava removendo Claude cautelosamente da garra do monstro em que Oswald havia se transformado. Então, seu olhar mudou para a área ao lado dele. Um gigante branco ilusório que os outros não conseguiam ver estava ali, imóvel. Reino da Alma Virtual. É esse o nome dessa habilidade? Pedaços flutuantes de informação sobre aquele gigante apareceram na visão de Caroline enquanto ela refletia. Entendo. Ele pegou essa habilidade na livraria recentemente. Não é de se espantar que eu nunca a tivesse visto antes. Oswald sofreu com a desvantagem de ter informações desencontradas, além de sua racionalidade ter sido reduzida pela metade, o que o tornava muito lento. Caso contrário, ele não teria sido deletado em um instante. Essa foi a habilidade que lhe foi concedida pelo dono da livraria, Olhos de Olhar. Certa vez, o Conselho dos Anciãos incumbiu de visitar a misteriosa livraria e realizar uma avaliação sobre o nível de ameaça e o caráter do dono da livraria. E graças ao seu julgamento preciso, ela fez uma contribuição significativa para os planos atuais da Torre do Rito Secreto, resultando em sua promoção de chefe adjunta para chefe da divisão de logística. Em outras palavras, ela era da mesma categoria que José. Mas não vai ficar assim por muito tempo. Com a conclusão desta batalha, as notícias de Giuseppe recuperando sua força se espalharão como fogo. Além disso, com a morte de Oswald, agora há uma vaga dentro dos Great Radiant Knights que José poderia preencher convenientemente. Caroline refletiu em silêncio. Naturalmente, isso era uma boa notícia. Sua avaliação inicial havia permitido que o pedido de transferência da Demon Sword de Giuseppe fosse aprovado, então os dois desfrutaram de um relacionamento bastante agradável. Afinal, os dois também poderiam ser considerados parte da facção da livraria. Com o retorno de Giuseppe, ela também pode solidificar sua posição. Caroline clareou seus pensamentos e foi até o lado de Giuseppe. Sua prioridade agora era analisar o que exatamente aconteceu nessa batalha repentina e a razão por trás da estranha transformação de Oswald. Giuseppe entregou Claude à equipe médica e observou enquanto o tratamento de emergência era administrado antes que membros da divisão de logística enviassem Claude às pressas para a Torre do Rito Secreto para um tratamento mais extenso. Apoie-nos no Stay Novel. Tais ferimentos, se não forem tratados adequadamente, deixariam consequências sérias. Os muitos anos de ferimentos internos e sofrimento de Giuseppe foram por esse mesmo motivo. Você descobriu alguma coisa? Giuseppe virou-se para Caroline de repente e perguntou de forma solene. Enquanto os outros vestígios da batalha podiam ser deixados para análise pelo pessoal comum da logística, uma existência do nível de Oswald tinha que ser deixada para o chefe da divisão. Um misticismo muito alto poderia resultar na influência do investigador. Portanto, alguém com capacidade adequada para resistir isso tinha que ser encarregado. Só um segundo. Caroline olhou para o cadáver de Oswald e ativou sua habilidade. Quando ganhou essa habilidade pela primeira vez, Caroline não conseguia controlar a grande quantidade de informações que inundavam seu campo de visão. Como resultado, ela sentia muita dor enquanto lutava para se adaptar a isso. Mas, por meio de treinamento diário rigoroso,
Ela agora conseguia controlar o poder dos olhos do olhar e era capaz de usá-lo como quisesse. Uma grande quantidade de informações surgiu primeiramente sobre o cadáver de Oswald, o que permitiu que Caroline descobrisse que Todd não era, na verdade, seu neto, mas seu filho. Não era de se admirar que Oswald mimasse Todd tanto, o que fez com que este desenvolvesse uma arrogância sem limites. Muito complicado. Caroline não conseguiu evitar balançar a cabeça. Tal pessoa, apenas por sua moralidade, era indigna do título de grande cavaleiro radiante. Isso foi antes mesmo de mencionar os outros atos hediondos que ele havia cometido. As investigações anteriores da Divisão de Inteligência não foram falsificadas, mas o Conselho de Anciãos sempre ignorou e tolerou tal pessoa. Ela sempre sentiu que algo estava errado, mas o envolvimento do Conselho dos Anciãos a deixou hesitante. Eventualmente, ela ainda decidiu não empregar a habilidade mais extensa de seus olhos de olhar para investigar a razão por trás dessa ocorrência. Em vez disso, ela continuou a investigar a origem do estado atual de Oswald. Mas quanto mais fundo ela ia, mais a carranca de Caroline se aprofundava. O que ele viu? Sua mente não conseguiu lidar com isso depois de ser selecionado, e isso continuou a afetar seu corpo físico. O reflexo de sua alma o fez se transformar de uma maneira que ele deveria ser. O que exatamente é essa coisa? Esta foi a primeira vez que ela se deparou com uma situação em que Yusuf Kazing não conseguiu descobrir as verdadeiras circunstâncias. Ela continuou a investigar e percebeu que Yusuf Kazing ainda não estava revelando nenhuma informação, como se estivesse evitando algo tabu e, em vez disso, localizando uma parte específica do cadáver de Oswald. Caroline se agachou e pegou a gárgula de pedra das roupas de Oswald que estava manchada com seu sangue. Um olhar de confusão surgiu em seu rosto. Onde ela tinha visto essa gárgula de pedra antes porque ela estava quebrada em pedaços. Caroline examinou as informações da superfície e leu em voz alta. A gárgula de pedra está se restaurando após absorver aquela alma poderosa e cheia de culpa. A gárgula de pedra absorveu o sangue enquanto as rachaduras em seu corpo gradualmente desapareciam. Os olhos de Giuseppe se estreitaram e ele empurrou Caroline para trás. Ao mesmo tempo, o gigante branco estendeu o braço em uma tentativa de agarrar a gárgula de pedra. Agite. Os olhos da gárgula de pedra brilharam com um vermelho sangue impressionante enquanto ela expandia suas asas de morcego, transformando-se em uma enorme sombra eminente enquanto lutava para se livrar das garras do gigante branco. Momentos depois, ele escapou. Giuseppe conseguiu captar uma aura familiar. Em um instante, ele soube quem era o cérebro por trás de todo esse episódio. Ele levantou a cabeça e viu um velho satisfeito flutuando no céu acima, estendendo um braço para receber a gárgula de pedra que havia encolhido de tamanho novamente. "Wilde!" gritou Giuseppe. Noite de Mongols capítulo 280. Grandes amigos. Wilde, levitando, estendeu o braço para receber a gárgula de pedra que havia retornado à sua forma de estátua em miniatura. Por baixo da máscara, aqueles olhos dele se estreitaram enquanto ele examinava a gárgula de pedra enquanto a girava. Wilde verificou que não havia um único defeito, e de fato, ela parecia ter ficado muito mais forte. Se usasse outro material de alta qualidade para outra rodada de restauração e refinamento, e então o combinasse com a alma de Oswald como força atuante e absorvesse as 99 almas restantes de seres transcendentes, talvez ele pudesse atingir o nível de classificação destrutiva. No entanto, uma constructo ainda é um constructo, e sua inteligência não seria páreo para uma pessoa em uma batalha real. É improvável que a gárgula de pedra concluída consiga derrotar alguém de nível destrutivo, mas ela esmagaria qualquer coisa abaixo dela sem dúvida. Afinal, o nível destrutivo não é algo facilmente alcançável, a menos que alguém tenha a sorte, como Vincent, de receber esse poder do chefe Lin. Provavelmente ele já está esticando seu potencial máximo para que uma construção tão bruta consiga atingir o nível destrutivo. Tendo analisado tudo e satisfeito, Wilde começou a cantar um encantamento. Um vazio se abriu ao lado dele e ele colocou a gárgula de pedra lá dentro. Seria suficiente como guarda para o chefe Lin. Ele não ficou nem um pouco surpreso ao saber que a gárgula de pedra havia sido destruída. Afinal, esta era apenas uma peça ornamental de artesanato para o chefe Lin e era de se esperar que a gárgula de pedra fosse danificada após algumas batidas descuidadas aqui e ali. Além disso,
A razão para o dano causado à gárgula de pedra foi porque o jovem deus falso que se tornou o animal de estimação do chefe Lin sugou as almas existentes da gárgula de pedra e as usou como alimento para se fortalecer. Isso significava que o chefe Lin havia usado a gárgula de pedra como comida de gato. Um animal de estimação que provavelmente se tornaria um de nível supremo, comparado ao seu trabalho desajeitado de anos atrás. Naturalmente não poderia ser mencionado ao mesmo tempo e tinha uma diferença drástica de valor. Mesmo que Wilde tivesse tido a escolha, ele ainda poderia ter dado a gárgula de pedra ao jovem deus falso por curiosidade para descobrir quanto crescimento ela poderia atingir. Assim, Wilde sentiu que a gárgula de pedra havia tido um fim digno. Além disso, não era como se a gárgula de pedra não pudesse ser restaurada. Contanto que uma alma poderosa o suficiente ou almas suficientes pudessem ser encontradas, melhor se fosse uma alma corrupta, como a atual. Wilde desviou o olhar e olhou para esse velho amigo que ele não via há muito tempo, Giuseppe. Eles tiveram um breve encontro na entrada da livraria, mas dificilmente poderia ser considerado um encontro. Ele pousou no topo de um prédio próximo, afastou sua bengala, tirou o chapéu e fez uma reverência elegante. Faz muito tempo, meu caro amigo. Acalme-se. Já faz quase 2 anos desde que nos encontramos oficialmente pela última vez, mas você continua tão temperamental como sempre, disse Wilde calmamente. Ele foi interrompido no meio do caminho porque o gigante branco construído pelo reino da alma virtual de Josepa apareceu instantaneamente atrás de Wilde e desferiu um soco violento nele. O soco não errou. Pelo contrário, o soco do gigante branco havia esmagado impiedosamente a cabeça de Wilde. Mas estranhamente, Wilde não morreu. Na verdade, ele continuou falando. Em sua cabeça despedaçada, carne e massa encefálica começaram a se contorcer, formando o formato de uma boca enquanto seus olhos eram reconstruídos, dando-lhe uma aparência estranha e deformada. Fantoche de carne. Giuseppe tinha uma boa compreensão dos movimentos de Wilde e zombou. Sua obra-prima está tão grosseira como sempre. Não tenho certeza se te chamo de covarde ou digo que você é tímido como um rato, já que se esconder nos esgotos é uma segunda natureza para você. Ele não esperava que seu ataque fizesse alguma coisa e simplesmente queria aproveitar a sensação de esmagar Wilde até virar polpa. Definitivamente havia algo errado com Wilde para ele estar exposto tão descaradamente. A última vez que ele o pegou foi porque um objeto transcendente excepcionalmente raro apareceu dentro das Colinas Brancas. 2 anos atrás, a Secret Hightower havia coordenado com José para montar uma rede impenetrável e finalmente encurralou o mago negro diabólico de nível destrutivo. Naquela época, José pagou o preço de perder um braço e ter ferimentos internos destruindo seu corpo inteiro, prestes a matar Wilde. Ainda assim, Wilde ainda estava vivo. Embora houvesse uma grande possibilidade de que isso acontecesse por causa da livraria, o pré-requisito era que Wilde primeiro chegasse e depois entrasse nela. O que também significava que Wilde ainda estava vivo quando chegou à livraria. Wilde era astuto, meticuloso e tinha grande força de vontade. Porque um mágico perigoso e diabólico se exporia ao perigo tão casualmente depois de escapar por pouco da morte? Você não aprendeu boas maneiras depois de tudo o que passou nos últimos 2 anos? Wilde perguntou surpreso enquanto apontava para seu cérebro que havia sido esmagado até virar mingau. José zombou. Essas são minhas maneiras. Ele estendeu o braço e então o fechou enquanto o gigante branco formado pelo reino da alma virtual espelhava seu movimento e esmagava o que restava de Wilde. Sangue respingou por toda parte e depois se recombinou para formar uma figura humanoide distorcida no mesmo local, com chamas negras brilhando onde seus olhos deveriam estar. Os dois se encararam com adagas e a atmosfera sufocante parecia pronta para um confronto. Uma batalha entre os dois picos de Hanks destrutivo parecia iminente. Pelo menos foi o que pareceu para Caroline. Todos os pelos do seu corpo estavam arrepiados e ela começou a suar frio enquanto recuava cautelosamente para a beira das ruínas. Ela ordenou que seus subordinados fizessem os preparativos e também contatassem a União da Verdade para que eles preparassem o conjunto de teletransporte em larga escala recentemente concluído para evacuar as pessoas no Distrito Central. A figura feita de névoa de sangue permaneceu em silêncio por um momento antes de cair na gargalhada. Nada mal, realmente. Parece que o chefe Lin também lhe concedeu força. A benevolência do meu senhor não muda nem para os ignorantes. Obviamente,
Wilde não era de aceitar insultos e imediatamente começou a cantar elogios a Linji enquanto repreendia Giuseppe como um tolo ao mesmo tempo. Giuseppe não rebateu, mas em vez disso se perguntou: Senhor, você vê o chefe Lin como seu senhor? Ou existe outro significado? Inicialmente, ele pensou que a fé do Sol era o que o chefe Lin queria espalhar, mas agora parecia que Wilde estava trabalhando para o chefe Lin, o que também poderia significar que ele estava operando sob as instruções do chefe Lin. Talvez houvesse uma fé ainda mais perigosa que estava se espalhando. Wilde estendeu ambos os braços enquanto explodia em uma risada maníaca e profunda. Uma existência tão nobre, estimada e extraordinária, porque ele não poderia ser meu lord. E qual a diferença entre a torre do rito secreto e eu? Seus anciões provavelmente estão obcecados em buscar maneiras de se tornarem servos do chefe Lin. Ele olhou para Giuseppe e continuou: Você não deveria estar me agradecendo. O chefe Lin me enviou aqui para restaurar a gárgula de pedra, mas na verdade estou erradicando essa toupeira para salvar vocês, tolos, de serem enganados pelo caminho da espada flamejante. Verruga? Caminho da espada flamejante. Oswald era uma toupeira do caminho da espada flamejante. Wilde não esperou por uma reação de Giuseppe e começou a ridicularizar. Tut, por que você acha que Oswald conseguiu permanecer na torre do rito secreto por tanto tempo? Pergunte ao outro cliente da livraria o que ele tem feito todos esses anos. Com isso, a figura da névoa de sangue encolheu e desapareceu. O rosto de Giuseppe estava escuro. O Virtual Soul Realm não conseguiu segurar a névoa sangrenta concentrada, pois ele estava momentaneamente distraído. Wilde abriu os olhos e abriu mão do controle do Flash Puppet. Uma névoa de sangue envolveu suas mãos e a gárgula de pedra apareceu. Ele olhou para a alma angustiada lutando interiormente e zombou. Você ofendeu o chefe Lin e ainda pensou em adquirir poder? Isso é realmente tolo da sua parte. Começamos com você, e o próximo seria seu neto ainda mais tolo. Opa, não, filho. Noite de Mongols capítulo 281. Um cavaleiro não pode voltar atrás em suas palavras dentro das ruínas da mansão de Oswald. Caramba! Um Giuseppe furioso deu um soco em um pilar meio quebrado, fazendo-o desabar e levantando poeira no chão. Embora parecesse que Giuseppe havia conquistado a vantagem logo no duelo, Wilde nem sequer havia aparecido em sua forma física e estava apenas usando a feitiçaria do boneco de carne. Os poucos socos que Giuseppe lançou pareciam completamente dominantes, mas não tiveram efeito algum na verdade. Ataques ao boneco, com exceção de maldições, eram ineficazes no conjurador e eram úteis apenas para alguém desabafar algum descontentamento. Mas para um mágico do nível de Wilde, até mesmo uma maldição sobre o fantoche provavelmente seria inútil e resultaria em uma reação negativa para o usuário. Além disso, as palavras de despedida de Wilde afetaram severamente o humor de Giuseppe e o fizeram sentir como se tivesse sido enganado. Isso significava que talvez Wilde soubesse muito mais do que ele mesmo sobre os bastidores da torre do rito secreto. Tal percepção fez com que Giuseppe se sentisse extremamente frustrado. Além disso, as palavras de Wilde implicavam que esse incidente tinha algo a ver com o Conselho dos Anciãos. Afinal, Oswald, como um dos grandes cavaleiros radiantes, só poderia ser restringido e supervisionado pelo Conselho dos Anciãos. Antes que o Conselho dos Anciãos fizesse seu julgamento, ninguém suspeitaria de um grande cavaleiro radiante, já que eles eram os rostos da torre do rito secreto. Se ele realmente cometeu crimes mais hediondos do que os que vieram à tona, por exemplo, como Wilde mencionou, sendo um espião do caminho da espada flamejante, todo esse tempo assumindo um papel tão sagrado, então definitivamente tinha algo a ver com o Conselho dos Anciãos. Em outras palavras, o Conselho dos Anciãos pode realmente ter sido infiltrado por uma toupeira do caminho da espada flamejante. Essa foi uma constatação absolutamente horripilante. Quando um espião conseguia se infiltrar nos mais altos escalões e ganhar poder para controlar toda a organização, isso basicamente significava que tal organização seria extinta muito em breve. A Igreja do Domo, que havia sido recentemente demolida, foi o melhor exemplo. O rosto de Giuseppe se contorceu de desgosto várias vezes antes que ele conseguisse se acalmar e abrir o punho. Não posso descartar a possibilidade de que Wilde esteja tentando mexer com minha mente. Este é um assunto grave que exige que eu faça um julgamento confiável. Embora Wilde tenha alegado ter agido sob as ordens do chefe Lin,
Giuseppe sabia que definitivamente não podia confiar em nada que aquele sujeito dissesse, já que havia lidado com esse adversário diabólico ao longo dos anos. Houve um leve brilho nos olhos de Giuseppe quando ele desviou o olhar do corpo morto de Oswald. Mas Wilde pegou a alma de Oswald para consertar a gárgula de pedra que ele havia presenteado ao chefe Lin. E naquela época, o neto de Oswald enviou alguém para revistar a livraria e acabou denunciando o caso na tentativa de incriminar Melissa. Wilde tinha acabado de sair da livraria naquele momento. De acordo com Claude, em suas mãos naquele momento estava a gárgula de pedra despedaçada. Se a intenção do chefe Lin era que Wilde restaurasse a gárgula de pedra, então Wilde entenderia naturalmente que aqueles pequenos fritos e até mesmo tudo não eram dignos de que o chefe Lin os mencionasse. Além disso, as almas desses fracotes provavelmente são insuficientes para a restauração da gárgula de pedra. A mensagem aqui era claramente para ele capturar a alma de Oswald. Se tudo isso foi vontade do chefe Lin, então, pelo contrário, parece ser a explicação mais razoável. No entanto, Wilde misturou a tarefa com seus próprios interesses pessoais, usando Oswald para desferir um duro golpe nos cavaleiros da Torre do Rito Secreto que foram atrás dele para prendê-lo. Este foi seu primeiro ato de vingança ao retornar depois de 2 anos. E as coisas só piorariam no futuro. O trem de pensamentos de Giuseppe foi interrompido pela voz de Caroline. Posso encontrar alguns rastros de informações deixados por Wilde agora mesmo. Se eu segui-los, serei capaz de localizar sua localização física relativamente rápido. Você precisa que eu faça os arranjos necessários e coordene com você? Embora isso fosse o que Caroline disse, o alívio estava estampado em seu rosto. Na verdade, ela deu um grande suspiro de alívio quando viu que essa batalha não daria certo. Eles estavam no Distrito Central, afinal, e se os dois ranks destrutivos se envolvessem em uma luta, haveria um estresse tremendo na divisão logística. Se os que estavam dormindo fossem acordados assustados, as consequências seriam desastrosas, e a Torre do Rito Secreto teria que responder por isso. Mas, desse ponto de vista, Wilde provavelmente tinha as mesmas preocupações, e foi por isso que ele escolheu empregar Flash Puppet. Giuseppe balançou a cabeça. Mesmo se formos agora, ele provavelmente já teria armado uma armadilha ou se escondido quando chegássemos lá. É inútil mesmo que consigamos rastreá-lo. Esta operação da divisão de inteligência é um fracasso completo e não posso permitir que meus subordinados sejam expostos a mais perigos, dadas as circunstâncias. Sem dúvida, eles eram adversários que se conheciam profundamente. Entretanto, a operação dessa vez foi liderada apenas pela divisão de inteligência, sem nenhum profissional da divisão de combate devido a temores de que Oswald fosse informado. Como tal, a força geral de combate era obviamente insuficiente. E com esse movimento letal de Wilde, a força da divisão de inteligência foi reduzida pela metade. Especialmente para Claude. O único discípulo de Giuseppe quase morreu nas mãos de Oswald. Naquele momento, além dos anos reprimidos de raiva vingativa, Giuseppe provavelmente também sentia uma profunda sensação de pavor. Ele certamente não podia correr mais riscos, tanto do ponto de vista emocional quanto lógico. Caroline assentiu e ofereceu algum conforto. Ele certamente fará outro movimento. Quando você tiver oficialmente reassumido a posição de grande cavaleiro radiante e tiver o controle da divisão de combate, será então que Wilde receberá o que merece. As sobrancelhas de Giuseppe se estreitaram quando ele se lembrou das palavras de Wilde. Como Oswald conseguiu manter a posição de grande cavaleiro radiante todos esses anos? Se ele realmente tivesse um membro do Conselho dos Anciãos como apoiador, o que essa pessoa faria com o sucessor de Oswald após sua morte? O retorno de José parecia algo natural para todos, mas e se tudo fosse um esquema manipulado por alguém? Não, José proferiu. Uma vez prometi a Winston que nunca competiria com ele pela posição de chefe de seção da divisão de combate. Um cavaleiro não pode voltar atrás em suas palavras. Caroline ficou um pouco surpresa. Então, quais são seus planos? Oswald não era da divisão de treinamento originalmente. Vou apenas substituir a posição dele então. Giuseppe continuou. Quanto à posição de chefe de seção da divisão de inteligência, vou deixá-la para Claude assim que ele se recuperar. Ele já se tornou uma força própria. Acredito que o Conselho dos Anciãos provavelmente adotará minha sugestão. Tendo exposto suas intenções, Giuseppe mudou de assunto.
Você pode continuar com o seu trabalho que foi interrompido. Quantas informações sobre Oswald? Você provavelmente o reteve, certo? José olhou para ela com um olhar profundo, então estendeu a mão e as palavras livraria apareceram em dourado na palma de sua mão. Caroline ficou assustada e hesitou por um momento antes de concordar. Voltando sua atenção para o cadáver de Oswald, ela examinou mais profundamente as informações embutidas nele. Theodore mudou oficialmente sua loja para a unidade dentro do shopping construída pela Holy Resource Development. Ele examinou sua unidade que havia sido reformada antes de soltar um suspiro. Depois pegou um livro de uma caixa no canto. Foi esse livro especial que fez com que muitas pessoas e até mesmo facções poderosas tomassem conhecimento dele. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.